Então, nós vamos iniciar. A Lei 8.080, a famosa Lei Orgânica da Saúde, né? Lei 8.080/90, de 19 de setembro de 1990, e a Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Bom, antes da gente iniciar, eu vou lembrar um pouquinho sobre o que a gente estudou, né? Sobre a história do SUS, antes de iniciar a lei propriamente dita. Como que foi que o SUS ele iniciou? Antes do SUS, a gente tinha o INAMPS, né? Que era o Instituto Nacional de Medicina e Previdência Social. O INAMPS, ele assegurava assistência às pessoas que tinham carteira assinada, que exerciam atividade remunerada. Vocês lembram que a gente falou disso? Vocês podem participar, tá, gente? O INAMPS, ele assegurava que essas pessoas, as pessoas que contribuíam e para seus familiares, que quando eles precisassem utilizar algum serviço, isso fosse assegurado. Na 8ª Conferência Nacional de Saúde, isso foi até uma questãozinha da nossa prova, que eu conversei com vocês. Eles colocaram em questão a saúde ser um direito de todos, né? Eles ampliaram o conceito em saúde, passaram a ver a saúde como um direito de todos e que o Estado ele deveria instituir essa medida, garantir que eles tivessem saúde. Aqui a gente está vendo que o conceito à saúde ele foi ampliado na 8ª Conferência Nacional de Saúde e passou a agregar fatores determinantes e condicionantes. O que seriam esses fatores determinantes e condicionantes em saúde? Seriam a alimentação, a moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, enfim. São vários fatores, não somente a ausência de doença, né? A gente já tinha visto esse conceitinho da OMS. O que é o SUS? O SUS propriamente dito. O SUS, ele é uma sigla, né? A sigla SUS, ela significa Sistema Único de Saúde Pública do Brasil. Ele foi criado pela Constituição Federal de 88, mas ele foi regulamentado pela Lei 8.080/90. Essa lei define o SUS como um conjunto de ações e serviços de saúde prestado por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público. Ou seja, o SUS ele veio para garantir saúde para aquelas pessoas que não eram asseguradas pelo INAMPS. Hoje em dia, a gente tem acesso à saúde sem precisar contribuir. Qualquer pessoa, ela tem acesso e o SUS, ele garante um acesso universal e igualitário para todos, né? O SUS, ele não se aplica somente aos serviços de saúde, não, ele se aplica aos serviços de saúde em todo o território nacional, sejam eles públicos ou privados, ou seja, ele não se aplica somente aos setores públicos, né? A iniciativa privada, ela pode participar do SUS de forma complementar. A gente vai ver isso aqui mais para frente. O que é que constitui o SUS? O SUS, ele é um conjunto de ações e serviços de saúde prestado por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público. Novamente, a gente está vendo que quem mantém é o poder público. Estas incluídas... Boa noite, professora. Oi. Boa noite a todos. Eu cheguei atrasada. Ah, sim. Não, a gente só tá vendo, a gente iniciou a aula agora. A gente falou um pouquinho sobre o conceito de saúde, né? Que na 8ª Conferência Nacional eles começaram a abordar a questão de saúde, direito de todos, e eles ampliaram esse conceito, passando a ter fatores determinantes e condicionantes. Eles perceberam que a saúde ela não é somente ausência de doença. E eu falei também sobre a questão de antes do SUS, né? Que quem
oferecia esses serviços de saúde era o INAMPS, que a gente comentou na outra aula, que é o Instituto Nacional de Medicina e Previdência Social. E só era assegurada a saúde às pessoas que contribuíam. E o SUS, a gente sabe que a gente não precisa pagar nada para ter acesso à saúde. Então, o SUS ele foi criado na Constituição de 1900, na 8ª Constituição Nacional, e ele foi regulamentado pela Lei 8.080. Aí aqui, ó, eu falei que o SUS ele é um conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público. O que constitui o SUS? Um conjunto de ações e serviços de saúde prestado por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público. Então, a gente está vendo aqui que quem mantém o SUS é o poder público. A gente não precisa mais contribuir, né? Ter que pagar para poder ter acesso à saúde. O SUS ele garante um acesso para todos de forma universal e igualitária. Estão incluídas nas ações e serviços do SUS as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade e pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados de equipamentos para a saúde. Observe que o sistema de saúde é o conjunto de ações prestado por todas as esferas do governo, incluindo a administração direta e indireta. Então, tá lá nas 3 esferas, né? O Distrito Federal, os estados e o município. Quais são os objetivos do SUS? Aqui a gente tem um esqueminha falando sobre os objetivos do SUS. O que o SUS faz? O SUS, ele identifica e divulga fatores condicionantes e determinantes em saúde. Os fatores determinantes e condicionantes em saúde são aqueles que a gente falou lá no outro slide. Moradia, trabalho, saneamento básico, entre outros. Como que é feito a identificação e a divulgação desses fatores condicionantes? Através das vigilâncias sanitárias, epidemiológicas. Essas vigilâncias, elas vão lá no lugar, elas identificam e elas fazem a divulgação para que aconteça a formulação de políticas de saúde destinadas a promover a redução de riscos, de doenças e agravos nos campos econômicos e social e no estabelecimento de condições que assegurem o acesso universal e igualitário das ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Dessa forma, ele vai garantir a assistência às pessoas por intermédio dessas ações de promoção, proteção e recuperação, com a realização integrada das ações assistenciais e atividades preventivas. O SUS está voltado mais para ações de promoção e proteção. Ele está voltado para ações preventivas. Aqui a gente está vendo os 3 objetivos. Eu destaquei em vermelho para ficar mais fácil para entender, né? Que o primeiro objetivo do SUS é identificar e divulgar estes fatores determinantes. Eles divulgam através da vigilância sanitária, epidemiológica, elas vão lá, elas fazem direitinho, aí mandam e identificam, né, para o Ministério da Saúde, que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, identificam esses fatores e aí eles formulam uma política econômica e social. Eles formulam uma política, vê o problema e, através desse problema, eles vão formular uma política. O que seria formular? Eles vão planejar o que eles podem fazer para melhorar essa questão aqui. E o objetivo 3, eles assistir as pessoas por meio das ações de proteção, promoção e recuperação.
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências. Então é sobre isso que o SUS faz, né? Ele vai lá, ele identifica quais são os fatores, condicionantes determinantes, divulga para que possa haver um planejamento de políticas para que assim eles possam agir, seja promovendo ações, seja na questão da proteção, seja na questão da recuperação da saúde. Antes de tudo isso, tem que haver uma pesquisa. Esta lei, que é a Lei 8.080, ela regula em todo o território nacional as ações e serviços de saúde executadas isoladas ou conjuntamente em caráter permanente ou eventual por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado. Então, é o que eu falei anteriormente. A lei, ou seja, essa lei ela não se aplica somente ao setor público, ela também se dá ao setor privado. O setor privado, ele entra no SUS em caráter complementar, tá? Como que é a estrutura do SUS? O Ministério da Saúde, ele é o responsável pela organização e fiscalização do SUS em todo o país. Secretaria Estadual de Saúde, ela cuida das políticas públicas estaduais, né, como o próprio nome diz, estadual, e mantém a relação entre as cidades e o estado. A Secretaria Municipal de Saúde, ela cuida da questão de ações de saúde que são relativas à cidade. Os conselhos de saúde fazem estratégias e controlam o andamento das políticas públicas de saúde. As comissões intergestoras bipartite, que é o CIB, são responsáveis por questões operacionais entre os governos estaduais e municipais. O Conselho Nacional de Secretário de Saúde, que é o CONAS, ele cuida de questões de saúde dos estados e do Distrito Federal. O CONASSENS, que é o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, cuida das questões da saúde dos municípios. E o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, que é o COSSENS, eles representam os municípios para tratar as questões de saúde com os governos estaduais. Bom, o SUS ele é constituído por um conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, de administração direta e indireta das fundações mantidas pelo poder público. Vocês percebem que isso aqui ele é bem repetido porque é muito questão de prova, costuma cair muito em prova essa questão aqui. Quem que mantém o SUS? Poder público. Como eu havia dito anteriormente, a iniciativa privada ela participa do SUS em caráter complementar. Hoje na cidade nós temos alguns exemplos, o Hospital Santa Juliana, a ProRádio, ProImagem, e tem vários outros que também participam do SUS. As ações e os serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que entregam o SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal vigente, obedecendo ainda os princípios organizativos e doutrinários, tais como. Então, essas organizações que participam do SUS em caráter complementar, elas têm que seguir todos os princípios do SUS. Bom, aqui eu vou falar para vocês alguns dos nossos princípios, dos princípios do SUS, que é a universalidade, integralidade, equidade, descentralização, participação da comunidade, regionalização e hierarquização. Esses são os princípios doutrinários e os operacionais. Os operacionais, gente, toda vez que eu falar de operacionalização, é o que coloca o SUS em prática, como que o SUS funciona. Tá bom? Os doutrinários, eles são as doutrinas mesmo que o SUS precisa ter, que, por exemplo, a universalidade, ela é um princípio doutrinário. Agora eu vou falar um pouquinho
sobre os princípios mais importantes, que são a universalidade, integralidade e igualdade. Também nós temos a equidade. Algumas pessoas confundem a equidade com a igualdade, mas a gente vai ver direitinho cada um para vocês não confundirem mais. A universalidade, como o próprio nome diz, ela garante um acesso para todos os cidadãos, independente da cor, independente da raça, religião, enfim, é garantir acesso para todos. A integralidade é um dos mais cobrados em prova. Notem que este princípio está relacionado ao indivíduo como um ser social, a oferta das ações de acordo com a real necessidade dentro dos níveis da complexidade do sistema, de forma contínua e articulada. Ou seja, tem que ser oferecido para o indivíduo um cuidado de forma integral, ele seja atendido dentro das suas necessidades. Como assim, professora? Eu vou dar um exemplo. Quando a gente encaminha um paciente por falta de algum medicamento, a gente está seguindo um fluxo, a gente está tentando atender aquele paciente de forma integral, contínua e articulada. A igualdade, ou seja, aqui é bem, né, um princípio assim, que dá para a gente saber, porque todos são iguais perante a lei. Importante destacar que esse conceito é diferente de equidade. Como eu falei para vocês, algumas pessoas elas confundem. Igualdade, gente, é tratar todos iguais, mas equidade é dar mais a quem necessita de mais. Por exemplo, vou passar aqui para a equidade, que é o que eu quero explicar para vocês. A palavra equidade, ela deriva da palavra equivalente. Ela é muito usada no direito. Existem vários sinônimos para representá-la ou igualá-la ao mesmo significado. É a maneira mais comum de se expressar quando queremos que duas coisas, objetos, pessoas e etc. possam ser equivalentes uma com as outras. Usualmente, vemos a expressão de se um sistema social é ou não equivalente. Eu vou falar para vocês da equidade. Tem um paciente que ele está precisando de alguma... ele está com a perna machucada. E aí aquele paciente ele tem alguma necessidade especial. Você tem que dar mais para aquele paciente. Claro que você vai tratar todos de forma igual, mas você tem que dar mais para quem precisa de mais. Tem que agir conforme a necessidade de cada um. Quando o paciente é mais vulnerável, a assistência para aquele paciente ela tem que ser um pouquinho diferente daquele outro paciente, mas sem deixar de prestar assistência adequada. Você tem que dar mais para quem precisa de mais. A equidade ela significa isso. A equidade ela adapta a regra para um determinado caso específico, a fim de deixá-lo mais justo. A questão da igualdade, ela fala que todos os pacientes eles têm que ser tratados de forma igual, né? Tem que prestar uma assistência de forma igualitária para todos. Na equidade, a gente foge um pouquinho da igualdade, porque na equidade a gente tem que avaliar todo o contexto da história, tem que prestar assistência para um paciente diferente da outra, né? De forma holística, cuidando do todo. A participação da comunidade ela é uma diretriz e um princípio regulamentado pela Lei 8.142, que vai ser a nossa próxima aula, né? A participação da comunidade ela foi garantida após aquela 8ª Constituição de 88, que eu falei para vocês. Foi ali naquela Constituição que teve a primeira participação da comunidade civil. E a Lei 8.142, ela veio para garantir que a população, os usuários de saúde, eles pudessem participar das conferências em saúde. A descentralização político-administrativa ela é através da municipalização de forma regionalizada e hierarquizada. A descentralização, ela tira o poder da esfera federal e estadual para dar ao município, gente. Como assim? Quem está sabendo mais do que precisa é o município. Na hierarquia, nós temos o Distrito Federal, o Estado e o município. Quem está convivendo mais com aquela população que está doente é o município. Então, ele sabe o que aquela população precisa. Então, a descentralização
ela faz com que os recursos financeiros, as verbas, elas vão mais para o município de forma regionalizada e hierarquizada. E a capacidade de resolução, a resolutividade. Cada nível de complexidade deve executar todas as ações pertinentes ao mesmo. A resolutividade, ela está ligada muito ao nível em que atuamos. Por exemplo, eu atuo numa unidade que não tem gases. A questão da resolutividade, ela não depende somente da gente. Já que aquela unidade ela não tem material, não depende só de mim cuidar daquele paciente. A Lei 8.080/90, ela trata da organização, da direção e da gestão do SUS, das competências e atribuições das 3 esferas de governo, que é o federal, estadual e municipal, do funcionamento e da participação complementar dos serviços privados à assistência de saúde, que é a questão da iniciativa privada participar em caráter complementar, da política dos recursos humanos, dos recursos financeiros, da gestão financeira, do planejamento e do orçamento. A saúde, ela é um direito de quem? De todos, né? E quem que deve promover essa saúde? O Estado. Como que ele deve promover essa saúde? Através de políticas econômicas e social. E qual é o objetivo, né? É reduzir o risco de doenças e outros agravos. Esse aqui é para vocês gravarem, é um macetezinho que vocês vão fazer para gravar o artigo 196 da Constituição Federal de 88 e o artigo 2º da Lei Orgânica da Saúde, que fala sobre isso daqui, né? Com que tipo de acesso universal e igualitário, né? Que são um dos princípios do SUS. Para que tipo de ações? Para promoção, proteção e recuperação da saúde. Aqui no artigo 6º, ele fala que o dever do Estado não exclui o das pessoas, o da família, o da empresa e o da sociedade. Ou seja, gente, nem tudo é responsabilidade do Estado. As empresas, elas também devem promover condições adequadas que favoreçam a saúde dos indivíduos. Você pode trabalhar numa empresa e ela pode trazer vários problemas e agravos. Então, o Estado, ele garante, mas não exclui o das pessoas. Estão incluídas ainda no campo de atuação do SUS a execução de ações da vigilância sanitária. Como assim que a vigilância sanitária está incluída no SUS? Ou seja, o SUS, gente, ele não é apenas filas, porque a gente pensa em SUS e já pensa em fila, né? Ah, meu Deus, tem que fazer um atendimento. A fila do SUS, tem que esperar na fundação uma cirurgia. Meu Deus, a fila do SUS é enorme. Mas o SUS, ele não é só questão de fila, não é só questão disso. Ele também trata de vigilância sanitária. A vigilância sanitária, ela entra na questão de formulação, né? Ela divulga a questão das políticas públicas, né? Ela vai lá e faz a divulgação dos fatores determinantes e condicionantes de saúde. A saúde do trabalhador, ela também está incluída no SUS, a assistência terapêutica integral e farmacêutica, a vigilância epidemiológica, assistência farmacêutica, como eu havia falado. Enfim, essas políticas, elas também atuam no campo do SUS. São ações que são executadas pelo SUS. Como que elas atuam? Elas participam na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico, na ordenação da formação de recursos humanos na área da saúde, a vigilância nutricional e orientação alimentar, a colaboração na proteção do meio ambiente nele compreendido do trabalho, a formulação da política de medicamentos, equipamentos imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde, a participação na sua produção. Aqui a gente está vendo como que cada uma daquelas políticas, elas agem elas trabalham no SUS.
no controle e na fiscalização de serviços e produtos e substâncias de interesse para a saúde, na fiscalização e inspeção de alimentos, água e bebidas para o consumo humano, na participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radiativos, o incremento em sua área de atuação do desenvolvimento científico e tecnológico e na formulação e execução da política de sangue e seus hemoderivados. Essas são algumas das políticas que são incluídas no campo do SUS. Agora, a gente vai entrar na Lei 8.142. Essa lei, ela trata da participação da comunidade nas conferências em saúde. A Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, ela dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros em saúde. O SUS, ele conta em cada esfera de governo com as seguintes instâncias colegiadas. O que são instâncias colegiadas? Quais são as instâncias colegiadas do SUS? A Conferência de Saúde e o Conselho em Saúde. A Conferência de Saúde, ela se reúne a cada 4 anos. O Conselho de Saúde, ele é permanente e deliberativo. A gente vai ver mais pra frente como que é isso, como que funciona. A Lei 8.142, ela também trata da alocação dos recursos do Fundo Nacional de Saúde, do repasse de forma regular e automática para os municípios, o Estado e o Distrito Federal, e para o recebimento desses recursos, municípios, estados e Distrito Federal, e para que eles recebam, com o que eles devem contar, o que eles devem ter. Para que esses municípios eles recebam a ajuda do Ministério da Saúde, né, para custear os custos, né, eles devem ter um fundo de saúde, ou seja, um espaço de gestão local dos recursos recebidos pelo Ministério da Saúde. Eles também devem contar com um conselho de saúde. E tem que ser de composição paritária, tá, gente? Paritária como assim, professor? O que é paritária? O Conselho de Saúde, quando ele vai se reunir, ele estabelece quantas porcentagens são usuários, quantas porcentagens são os demais segmentos, que são prestadores de serviço da saúde, trabalhadores da saúde. Então, para que os municípios eles recebam esse valor, essa ajuda de custeio, eles têm que ter um fundo de saúde e eles têm que ter um conselho de saúde, que 50% devem ser usuários e 50% devem ser dos demais segmentos. Eles também devem elaborar um plano de saúde, um planejamento das ações de saúde que são entregues pelo Ministério da Saúde periodicamente. Um relatório de gestão, eles também têm que elaborar e ele tem que ter contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento e um plano de carreira, cargos e salários. Tudo isso o município ele deve ter para que ele possa receber a verba para custear para custear a saúde, né? O controle social, ele é um processo no qual a população participa por meio de representantes na definição, execução e acompanhamento de políticas públicas, as políticas de governo. A saúde, ela tem sido referida como o bem mais precioso de uma nação, sendo responsabilidade de todos, né, o Estado e a sociedade. Nessa estrutura, de um lado está a emergência das necessidades da população e do outro a intervenção definindo estratégias de ações em respostas a essas necessidades. O Sistema Único de Saúde, ele é um exemplo desse processo, tendo sido criado em 1988, com a atual Carta Magna, que até os dias atuais não foi ainda implementada em sua magnitude.
Contudo, estabeleceu o controle social sobre as políticas de saúde e que somente será possível efetivamente com a organização popular. Qual é o objetivo do controle de saúde? Ele traz a possibilidade da sociedade civil interagir com o governo para estabelecer as prioridades e definir as políticas de saúde que atendem às necessidades. Ou seja, o controle de saúde, ele garante à população que participem das conferências em saúde. Ele é uma diretriz e princípio do SUS e sua regulamentação se veio através da Lei 8.142 de 1990. De acordo com essa lei em questão, o SUS tem duas instâncias colegiadas, que a gente falou lá na frente, que são os conselhos de saúde, que têm caráter deliberativo e permanente, e as conferências em saúde, que elas ocorrem de forma ordinária a cada 4 anos em todas as esferas de governo. Ou seja, tem conferência que acontece no município, tem conferência que acontece nos estados, até chegar na maior, que é no Distrito Federal. E elas ocorrem a cada 4 anos. Aqui a gente fala um pouquinho sobre o controle social, que ele trata sobre a seguridade social, a organização da atenção em saúde, a gestão é participativa, ele conta com as 3 esferas de governo, ciência, tecnologia e saúde, intersetorialidade, trabalho na saúde, direito à saúde e o financiamento. O controle social, ele é basicamente, ele garante a participação da população nas conferências em saúde. Qual é o conteúdo dessa lei? A participação da comunidade na gestão do SUS, as transferências intergovernamentais dos recursos financeiros na área da saúde e outras providências. Então, a Lei 8.142, ela trata basicamente disso, da participação da comunidade no SUS e das transferências intergovernamentais, que para acontecer, elas precisam que o município ele tenha tudo aquilo, um plano de cargos e carreiras, um conselho de saúde, um fundo de saúde, enfim, aqueles outros requisitos que a gente viu lá na frente. Agora a gente vai falar sobre a conferência em saúde. Quem não conseguir assistir a aula hoje, vai a aula gravada, tá, gente? A conferência em saúde, ela se reúne a cada 4 anos e ela tem a representação de vários segmentos sociais para avaliar a situação da saúde e propor as diretrizes para formular as políticas de saúde nos níveis correspondentes. Ela é convocada pelo Poder Executivo ou extraordinariamente pelo Conselho em Saúde, ou seja, pelo Poder Executivo, ela ocorre a cada 4 anos. E caso o Conselho de Saúde ele queira fazer uma conferência em saúde fora desses 4 anos, ele tem que solicitar. Aqui a gente tem um histórico, das nossas conferências nacionais em saúde. A primeira Conferência Nacional em Saúde aconteceu em 1941. A segunda Conferência Nacional em Saúde foi em 1950. Aqui é mais a nível de informação mesmo. A terceira Conferência Nacional em Saúde em 1963. A quarta foi em 1967. A quinta foi em 1975. A sexta foi em 1977. Eu vou pular aqui para essa aqui, que foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde, Aqui já foi instituído o SUS, que foi regulamentado pela Lei 8.080/90. A 9ª Conferência em Saúde em 92. Aqui a gente tem até a 14ª, que foi em 2011. Em 2019, aconteceu a 16ª Conferência Nacional de Saúde, com o tema Democracia em Saúde. A Conferência em Saúde ela é um espaço de discussão das políticas de saúde em todas as esferas de governo. Como fórum de discussão, avaliam e propõem as mudanças ou as políticas e programas de saúde para o país. Cada município deve realizar a conferência de saúde, onde serão eleitos representantes para participar da conferência estadual. Foi o que eu falei para vocês. Primeiro ocorre a conferência no município.
depois no Estado e depois a Conferência Nacional, que é no Distrito Federal. Como que vocês fazem para participar? Vocês podem ir numa unidade básica de saúde, que é as UBSs, né, postinho de saúde, ver quando é que vai ter uma próxima Conferência Nacional. Como foi em 2019, a gente conta 4 anos. 2019, 20, 21, 2023, né, vai ocorrer a próxima Conferência Nacional de Saúde. Daí vocês veem onde vai ser e podem participar. Aí lá fala, né, que lá eles vão escolher os representantes para a conferência estadual e posteriormente os que vão participar da Conferência Nacional em Saúde. O Conselho de Saúde, gente, como eu já havia falado para vocês, ele tem um caráter permanente e deliberativo, tá? É um órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço e profissionais de saúde e usuários. A porcentagem, gente, 50% é usuários e o restante, os outros 50%, vai dividir entre representantes do governo, prestadores de serviço e profissionais de saúde, que participam do Conselho de Saúde. Ele atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo. Aqui, né, tá representando, aqui são os funcionários, né, da saúde, o Conselho de Saúde, os usuários do SUS. Aqui é só uma reuniãozinha, como que seria mais ou menos como que o Conselho de Saúde é. 50% de usuários do SUS e os outros 50% são divididos entre trabalhadores, entre gestores. Os conselheiros, aí 50% representam os usuários, os 25% representam profissionais de saúde e 25% representantes do governo e prestadores de serviço de saúde.